Obrigado por assistir a esse vídeo, Curso Flash Online, Estratégia dos Negócios de Energia para a Indústria, Comércio, Serviços e Instituições. Eu sou Rafael Herzberg, sócio da Interact Limitada, consultoria em energia. Sou sócio consultor da Interact desde 1992. Conduzi a contratação de mais de 600 milhões de dólares equivalentes em energia elétrica. Fui premiado tanto no Brasil pela Fiesp, como nos Estados Unidos pela PowerGen por 2 vezes. Tenho bastante experiência também com projetos estruturados, tanto de geração, cogeração, subestações e eficiência energética. Os meus trabalhos foram publicados no Brasil e nos Estados Unidos e tenho bastante experiência com palestra nesses 2 países. Anteriormente fui o CEO da EOTech, uma das líderes fabricantes de material elétrico no Brasil na época, de 1987 a 1992, onde comecei como engenheiro recém-formado em 1976. Conceitualmente, o trato dos negócios de energia para o mundo corporativo é muito parecido com aquele que podemos dar para as nossas próprias residências. Essa fotografia é da minha casa e, assim como todas as demais, ela tem iluminação, aquecimento d'água, fogão, geladeira, freezer, micro-ondas, computador, TV, lavadora de roupa, secadora, lavadora de louça e ar-condicionado, entre outros. Qual é o problema? Na nossa casa, assim como a dos nossos vizinhos, temos algo como 200 horas por ano de interrupções não planejadas do fornecimento de energia elétrica da concessionária local. São 3 aspectos importantes que impactam na nossa vida. A parte profissional, os nossos home office não funcionam adequadamente, a parte de entretenimento, obviamente, não funciona, e, finalmente, a parte de comunicações, como o celular e mesmo a internet, não operam satisfatoriamente. São 3 efeitos colaterais que podem ser observados com a falta de energia elétrica. O primeiro deles é a perda de alimentos, porque no freezer e na geladeira, depois de algumas horas, eles ficam inapropriados para o consumo humano. O segundo é que, dada a frequência das interrupções, não é toda vez que o casal tenha vontade de preparar um jantar romântico à luz de velas o tempo todo. E, finalmente, talvez o mais importante, cuidado, a esposa fica muito brava nessa situação. Começamos a estudar, há algumas décadas, as nossas alternativas. Quais eram as fontes disponíveis para enfrentarmos o problema e quanto que elas custam? Então, numa primeira abordagem, pensamos no GLP. Para se ter uma ideia, um bujão de 45 quilos custa aproximadamente R$ 250 atualmente. Se nós convertermos esse custo por unidade de energia elétrica, equivale a cerca de R$ 420 por megawatt-hora. A energia elétrica que nós pagamos atualmente, de acordo com a bandeira tarifária, está mostrada nessa tabela. Em grosso modo, é da ordem de R$ 700 por megawatt-hora. A nossa casa tinha inicialmente um aquecedor central elétrico. Então, uma alternativa que foi estudada para gerir custos e riscos era a instalação de um aquecedor usando exatamente o GLP, como mostra a fotografia. Para enfrentar as 200 horas por ano de interrupções não planejadas, uma alternativa que foi estudada também foi a implantação de um grupo gerador que pudesse fornecer energia para aquelas vezes que as interrupções durassem de 24 a 40 horas, que são algumas vezes por ano, e também para a maioria das vezes em que as interrupções são de 3 a 5 horas. E a prática nos mostrou que um gerador, ele custa por ano
para atender essas interrupções, cerca de R$ 2.000, sendo 1.600 para pagar a gasolina e mais 400 de operação e manutenção. Significa que o grupo gerador custa, referida à energia fornecida, R$ 10 por kWh. A concessionária cobra 0,7 por kWh. As soluções que acabamos de mostrar, como que elas nasceram? Esse slide mostra o caminho estruturado que nós percorremos. Primeiro, levantamos informações sobre os usos de energia na nossa casa. Depois, definimos com clareza quais eram os problemas que deveriam ser resolvidos. Na sequência, identificamos as alternativas que mereceriam ser estudadas. Na sequência, consultamos o mercado para saber preços e condições. E aí fizemos uma reunião de conselho em casa e decidimos sobre as alternativas que seriam finalmente contratadas. As alternativas que nós listamos foram muitas, mas aqui estão apresentadas as 4 finalistas. Temos um aquecedor solar para produzir água quente para os banheiros, que custaria R$ 9.000 instalados, uma usina fotovoltaica que seria instalada no teto da casa, que custaria R$ 40.000 instalada. Teríamos um grupo gerador que instalado custaria R$ 5.000 para atender toda a casa e um aquecedor a gás que custaria R$ 5.000. A justificativa de cada um desses 4 projetinhos seria a parte solar para reduzir o consumo da concessionária, o gerador para evitar as perdas causadas pelas interrupções não planejadas. Lembrando que as alternativas solares não resolveriam uma interrupção do fornecimento da rede pública no período noturno. E, finalmente, o aquecedor a gás teria o mérito de permitir que nós arbitrássemos os custos de aquecimento da água. Assim, mensalmente poderíamos escolher qual dos aquecedores nós desejaríamos operar, o a gás ou o elétrico, dependendo do preço do GLP e das tarifas cobradas pela concessionária. E o que descobrimos nesse estudo também é que, ao utilizar o grupo gerador associado com o aquecedor a gás, nós reduziríamos a necessidade de potência do grupo gerador a ser comprado, porque em lugar de alimentar o aquecedor elétrico, nessas situações de interrupção, nós utilizaríamos o aquecedor a gás. Com isso, o que nós verificamos é que o gerador e o aquecedor a gás foram os grandes finalistas e finalmente foram os contratados. E a energia solar, ela deixou de ser interessante nesse estudo. Os resultados alcançados estão inicialmente mostrados aqui. Os home offices, tanto da minha esposa como o meu, permanecem sempre operantes porque temos sempre energia. As geladeiras e os freezers mantêm o seu conteúdo sempre preservado, independentemente das interrupções que permanecem sistemáticas aqui no nosso bairro. E, finalmente, a conta agregada de gás e eletricidade é minimizada por essa forma de podermos escolher o aquecimento do banho elétrico ou a gás. E aqui vem uma observação importante, o fator humano. Cada vizinho do nosso bairro tem as suas próprias premissas para desenvolver soluções, sejam elas na área de energia ou em qualquer outra área. E, portanto, cada vizinho cria a sua própria solução. Mas o que eu sei e que nós damos risada é que a nossa casa, quando falta energia da rede pública, vira um ponto de Wi-Fi, onde os vizinhos gostam de vir para poder continuar trabalhando nos seus laptops.
e muitos deles acabam ficando para ver as novelas que eles não podem perder. No mundo corporativo, a sequência é exatamente a mesma que aquela que foi mostrada para minha casa. Inicialmente, fazemos o levantamento das informações, descobrimos quais são os usos de energia do cliente, entrevistamos as pessoas das operações e fazemos uma visita técnica ao cliente. Na sequência, é o momento de se fazer análises. Como é que está o mercado de energia? Quais são os cenários? Quais são as condições de contorno, que são aquelas que o cliente vai demandar de qualquer solução que for criada? Ou seja, exigências quanto a questões técnicas, financeiras e de gestão. Quando essas análises tiverem sido completadas, aí sim pode-se modelar alternativas que deverão abranger desde eficiência energética, geração on-site, acessos em alta tensão, por exemplo, contratação de energia, seja no mercado cativo ou no mercado livre, e até a utilização de uma combinação de fontes de energia. Modeladas essas alternativas, então é o momento de trazê-las para decisão, e essa decisão pode ser tomada pela diretoria, conselho ou pela gerência, depende do tamanho das soluções envolvidas e dos riscos associados. O processo decisório do cliente é complexo e é um quebra-cabeça sempre, porque, como já dissemos, envolve soluções técnicas, financeiras e de gestão, o horizonte considerado, e isso no Brasil tem sido muito importante, curto, médio e longo prazo, a percepção de riscos e como mitigá-los, e principalmente como trazer uma consultoria para aportar conhecimento e experiência para conseguir assim que o cliente tome decisões bem consistentes e defensáveis. Então, finalmente, do que se trata? Eu gostaria de trazer duas considerações finais que são muito importantes. Geralmente, o cliente exige que as soluções trazidas a ele devem promover competitividade para suas operações. Então, isso envolve, como já falamos, considerações de mercado cativo e livre, horizonte, fontes, e eu queria chamar a atenção de um aspecto cada vez mais importante. Se aquelas soluções elas têm consistência com o que já está acontecendo ao redor do mundo. E o segundo tema importante e que deve começar a mudar no Brasil significativamente é o caminho da decisão. Tipicamente no Brasil, os assuntos começam na área técnica, sobem para a gerência para finalmente serem trazidos para conhecimento da diretoria. As decisões que têm mais chance de sucesso, de dar ótimos resultados, elas percorrem um caminho inverso a esse que acabei de descrever. Começam com a diretoria e o conselho, migram para a gerência para finalmente chegar nos técnicos, porque modernamente se prefere criar inicialmente um plano estratégico na diretoria e conselho, que depois será transformado pela gerência num plano operacional, para que então chegue aos técnicos para fazê-las acontecer. Se você gostou desse curso Flash online que acabou de assistir, então eu recomendo considerar a contratação desse vídeo, que é um conjunto de 9 módulos, voltado para a indústria, comércio, serviços e instituições. Como fazer estratégia dos negócios de energia. Serão abordados com profundidade o mercado de energia no Brasil, quais as condições de contorno que a sua empresa deseja estabelecer do ponto de vista técnico, financeiro e de gestão, quais são os usos atuais e futuros de energia, quais são as alternativas, incluindo eficiência energética,
diversificação das fontes de energia, projetos on-site de geração, cogeração e subestações e mercado livre de energia. Quais são as modelagens para fazer esses projetos acontecer, desde as convencionais até as estruturadas? Como fazer o cálculo da taxa interna de retorno desses projetos, dessas alternativas? Como consultar o mercado sobre cada uma delas? Como entabular o processo decisório? E como contratar as soluções escolhidas? Solicite já o curso online enviando e-mail para esse endereço, ou, se ainda preferir, não hesite em ligar diretamente para mim para esclarecer as suas dúvidas. Um grande abraço e até mais!